Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos senhores e senhoras deputadas, estamos a um ano das eleições autárquicas, pelo que os orçamentos camarários a serem aprovados no final deste ano serão, em princípio, os últimos a serem apresentados pelas variações atuais. E vem este tema a propósito de duas notícias, uma de página inteira publicada no Diário de Notícias no dia 17 de outubro de 2016 e outra do dia 21 de outubro de 2016. Notícias, aquelas que afirmam que o município de Santa Cruz tem um orçamento com as contas no verde, curiosamente verde. Pois, nos dizeres do Presidente do município, as contas estão regularizadas. Senhoras e senhores deputados, comecemos por aqui. Será que as contas com os fornecedores estão mesmo regularizadas? Será que o partido que governa o município onde reside está a falar a verdade aos santacruzenses? Vejamos. Segundo o Presidente do município onde resido, passámos de um orçamento de 54 milhões de euros, orçamento desta variação, para um orçamento de 20 milhões, orçamento desta variação, dizendo que pagaram todas as dívidas e que hoje em dia tudo é pago imediatamente. Senhoras e senhores deputados, sucede que esqueceu-se o Sr. Presidente de fazer referência aos 7 ou 8 milhões que estão em contencioso. Esqueceu-se o Sr. Presidente de dizer que essas dívidas não estão pagas. E esqueceu-se o Sr. Presidente de dizer que essas dívidas recairão novamente sobre o município, mas desta vez com valores mais elevados do que aqueles que tinham quando entraram em contencioso. Esqueceu-se, mais uma vez, o Sr. Presidente de dizer quantos juros a mais o município já pagou por ter enviado essas dívidas para contencioso. E esqueceu-se o Sr. Presidente de dizer quantos valores a mais de custas judiciais o município já pagou por ter enviado essas dívidas para contencioso. Senhoras e senhores deputados, mas eu sei o que é que o partido que governa o município onde resido está a fazer. O partido está pura e simplesmente a empurrar com a barriga para a frente dívida assumida e não paga. E como é que o faz? Enviando tudo para tribunal e não explicando esse modus operandi à população, tentando criar, na mesma, a ideia que tudo vai bem quando bem sabe que não vai. O que o JPP deveria necessariamente fazer em Santa Cruz era explicar e quantificar quais os custos a que serão suportados pelos santacruzenses por esta forma de fazer as coisas. Mas, senhoras deputadas e senhores deputadas, isso a JPP não faz. E não faz porque não quer, não faz porque não lhe interessa e não faz porque não sabe. Porque sabe que se o fizer, as coisas não estarão assim tão verdes como quer fazer crer. Mas esta forma ardilosa de fazer as coisas não se fica por aqui. Se não, vejamos. Diz o partido que governa o município de onde venho que as dívidas aos fornecedores estão pagas. Mas estão pagas como? Espanto dos espantos. Então não é que foram pagas com o dinheiro do Paelo? Aquele malfadado acordo que o PSD assinou, como se esta variação e o PS juntos não tivessem maioria suficiente para chumbar a assinatura do Paelo e não informa isso aos santacruzenses. Pior, a história que é vendida, sim, vendida, porque não corresponde à verdade, é que o Paelo asfixiou o município e não os deixou investir, fosse no que fosse. Mas espantemos outra vez. Então não é que no dia 26 de março de 2016 a Câmara Municipal de Santa Cruz já pagou à Sociedade de Advogados contratada diretamente e a convite a quantia de 521.342,70 €, mais de meio milhão de euros. E ainda vamos em 2016, quando o contrato dura até 2017. Pergunta-se, afinal, quanto pagará no final do ano de 2017? Pergunta-se, porque é que em meados de 2016 já pagaram, tomem nota do número, em meados de 2016 já pagaram mais 115.656,7 € do que o previsto até o final do contrato em 2017. E, excelentíssimos senhores deputados e deputadas, espantemos mais uma vez. Se o Paelo não permite fazer investimentos no Conselho, nem apoiar as associações desportivas, sociais e culturais em Santa Cruz, como é que é possível permitir gastar 521.342,70 € em advogados? Senhores do partido JPP, em que é que ficamos? Podemos ou não podemos investir no Conselho? Podemos ou não podemos apoiar as associações e contratar serviços? É que, meus senhores do JPP, se podemos gastar meio milhão de euros numa coisa, também os poderemos gastar noutra coisa. Mas sei bem porque é que os senhores não apoiaram as associações desportivas, sociais e culturais do meu concelho. Não as apoiam, não porque não possam,
mas porque, no vosso entender, os dirigentes das mesmas são todos do PSD. E a forma que encontraram de tentar condicionar o PSD de Santa Cruz foi, nada mais, nada menos do que não apoiando as associações desportivas. Mas, senhores do JPP, essa atitude fica-vos muito mal. Primeiro, porque confundir a instituição com os seus dirigentes ou com algum partido está errada. Segundo, porque não as apoiando, lançam-nas em dificuldades financeiras e, consequentemente, fica-lhes vedado, em parte, o apoio que devia ser dado às crianças em formação nos clubes do Conselho. Os senhores, mais uma vez, colocaram os vossos interesses partidários. Malditos partidos que tanto tudo assambarcam e que só os movimentos de cidadãos é que podem salvar a forma de Estado na política, à frente dos interesses das crianças de Santa Cruz. Mas ainda fica pior. Não foi só as associações desportivas que a JPP não apoiou. O JPP também deixou morrer alguns dos verdes jardins de Santa Cruz. Não havia dinheiro, dirão. O dinheiro é necessário para os advogados em Lisboa. Prejudicaram ainda os reformados de Santa Cruz, pois, em boa verdade, a taxa de proteção civil recaiu sobre todos aqueles que residem em Santa Cruz. Logo, também sobre os reformados, que vinha a sua reforma ser exaurida de um valor de uma taxa criada pela JPP, sem saberem bem que finalidade é dada à mesma. Excelentíssimos senhores e senhoras deputadas, na mesma notícia é dito ainda que a JPP quer substituir o PAEL por dívida à banca. O JPP não quer substituir a dívida do PAEL pela dívida à banca. O JPP tem que substituir a dívida do PAEL pela da banca, pois já foi notificado no ano passado para devolver o valor já recebido do PAEL, sob pena de, não o fazendo, pagar juros diários de cerca de 1000 euros. Não é um desejo da JPP, é um imperativo para a JPP que assim seja. Porque se assim não for, terá uma dívida na sua posse, o PAEL, criada por si, pelo não cumprimento pontual do acordado, sem que a consiga pagar. Essa é a verdadeira razão pela qual a JPP precisa da banca. Mas, curiosamente, o JPP, mais uma vez ardilosamente, cria um artifício noticioso, pois passa a ideia de que, fruto da sua governação, é possível substituir o PAEL por dívida financeira, quando bem sabe que não é assim. Aliás, neste momento, impõe-se uma pergunta ao JPP. Tendo sido o PAEL resolvido em 2015 por uma das partes, e não foi a Câmara que o resolveu, está ou não está o município de Santa Cruz sujeito aos seus termos nos anos 2016 e 2017? É porque soube muito bem ao JPP justificar a falta de investimento em Santa Cruz, a criação de taxas, o não apoio às instituições do Conselho com o PAEL, quando em boa verdade, se calhar, o município já nem está sujeito a ele. Excelentíssimos senhores deputados e senhoras deputadas, mas uma coisa tenho que reconhecer ao JPP. Tem uma máquina de propaganda e de intimidação muito boa. Entraram com um movimento de cidadãos na Câmara e agora já são partido. Quem governa Santa Cruz é um partido que não foi eleito. Fazem seu o que sabem ser dos outros. Se não vejamos a notícia do dia 10 de outubro, onde a JPP chama a si a resolução da situação do Complexo Desportivo de Gaula, quando bem sabe que foi o Governo Regional que resolveu a situação criada pela Câmara de Santa Cruz. E lá está, mais uma dívida de 9.000 euros que a Câmara de Santa Cruz não pagou à Associação de Futebol da Madeira. Excelentíssimos senhores deputados e senhoras deputadas, e eu olho para o JPP e vejo uma forma de fazer política que sinceramente me repudia. Não são verdadeiros com a população que os elegeu. Vangloriam-se com a resolução de problemas que sabem não ter resolvido. Não explicam aos santacruzenses os gastos que têm com advogados e com contratações diretas que fazem, sempre aos mesmos e seus amigos. Que dizer de 300.000 euros entregues sem concurso público a uma sociedade para a manutenção da frota do município de Santa Cruz. Fazem uma política de vitimização, como se os males do município de Santa Cruz fossem todas por culpa do PSD. Quando bem sabe o JPP, que não raras vezes deixou passar os orçamentos camarários quando os podia ter chumbado, sendo assim coniventes com as decisões que foram tomadas. E, em suma, criam um nevoeiro político que não permite à população se aperceber da real situação em que o JPP colocou o município de Santa Cruz. Mas, senhoras e senhores deputados, o PSD está atento. O PSD preocupa-se com os santacruzenses e o PSD está cá para dar esperança a Santa Cruz. O PSD está cá para resolver os imbróglios financeiros e jurídicos que o JPP está a criar e vai deixar no município. O PSD não se intimida com as movimentações pouco claras do JPP, como eles nos acusavam de chantagens, intimidações e outros, quando agora são bem piores, bastante para isso olhar para a Junta de Freguesia do Canício. E por último, meus senhores, o PSD não deixará nunca de ser uma oposição responsável que denuncia e denunciará todas as irregularidades cometidas pelo JPP. Por último,
Tenho a dizer que esta forma de fazer política do JPP cria uma desconfiança nos eventuais investidores que o queiram fazer em Santa Cruz, o que conduz necessariamente a um desinvestimento nestes territórios, o que a médio e longo prazo trará graves consequências económicas, sociais e financeiras aos territórios em questão e, neste caso, por culpa do JPP.